Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula aqui nós vamos falar sobre os containers, né? Porque como você sabe, o Elementor ele não vai mais utilizar as seções para criar os layouts aqui, ó. E o que seria as seções, pessoal? Eu estou aqui com outro domínio meu aberto que não está com a opção de container ativa, né? Se eu arrasto uma seção interna aqui para dentro, por exemplo, ele já cria duas colunas aqui dentro para mim. Só que o Elementor não vai mais trabalhar com esse formato aqui de seção interna. E a partir de agora, ele vai trabalhar então com um formato de container. E o que muda, pessoal? Por exemplo, aqui no caso da seção, eu preciso colocar um elemento em cada coluna. Então, eu não consigo colocar uma imagem aqui, por exemplo, e colocar ao lado, dentro dessa mesma coluna, colocar um texto, por exemplo, ou uma outra imagem, ó. Eu vou arrastar mais uma imagem aqui para dentro para você ver, e ele vai descer a imagem aqui para baixo da coluna. Então, o que muda, pessoal? Ao invés de eu colocar, por exemplo, uma imagem aqui em cada coluna, o que gera muito mais código aqui para a página e, consequentemente, isso diminui a velocidade de carregamento das nossas páginas. O Elementor ele vai deixar de lado essa opção aqui de seção interna e, a partir de agora, nós teremos que utilizar os containers, beleza? Que, como eu disse, o container ele não ocupa tanto código-fonte do site. No caso aqui, eu conseguiria colocar mais uma imagem aqui dentro dessa mesma coluna, ao lado dessa imagem, e eu não precisaria construir várias colunas para formatar o meu site. Então eu estou com um artigo aqui do site do Elementor aberto para você entender melhor. Ó. Comparação de containers e seções. Os novos Flexbox containers do Elementor estão rapidamente se tornando uma alternativa popular às colunas de seção tradicionais. Os containers permitem que você crie rapidamente layouts de páginas de web e widgets de grupo. Isso permite que você controle como seu conteúdo é exibido e simplifique o seu fluxo de trabalho de construção web. Ao usar Flexbox Containers, você pode melhorar a velocidade da página por meio de um código mais enxuto, obter um controle mais preciso sobre a capacidade de respostas e criar layouts mais complexos com facilidade. Então é o que eu acabei de dizer para vocês, pessoal. No domínio que nós estamos utilizando aqui, eu já tenho a opção de container ativa aqui. Mas voltando aqui nesse outro domínio, vamos supor que aí você não tenha a opção de Flexbox Container ativa. Você vai precisar ativar ela. Então você vai lá no painel do seu WordPress, vai em Elementor, configurações, tá? Aí você vai clicar em recursos e vai descer aqui, vai descendo até você encontrar a opção aqui Container Flexbox, beleza? Aí ela tá padrão aqui, você vai clicar em ativo. E agora, basta você descer aqui e salvar alterações. Vamos ver se ele ativou aqui, ó. Ele ficou verde aqui, né? A bolinha verde, então tá ativo. Agora, por exemplo, se eu atualizo minha página aqui, eu vou publicar essa página só para vocês entenderem o que muda aqui. Então agora aqui, pessoal, eu atualizei a página e você pode ver que ele já assumiu aqui a opção de seção interna. E agora nós temos aqui a opção de container, beleza, pessoal? Nós construímos essa parte aqui com a seção interna. Então ele continua aqui no formato de seção interna, beleza, pessoal? Só que, como eu disse, o Elementor não vai utilizar esse formato. Então, provavelmente, se você tem um site que ele foi estilizado com seções internas, ele vai ser um site um pouco mais devagar. Tá? Ele não vai ter uma velocidade de carregamento tão boa como se tivesse sido feito com os containers, né? Ó, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eu tenho um container aqui, eu vou arrastar ele aqui para esse mais, beleza? E ele já adicionou o container aqui para nós. E você vai ver a diferença aqui entre os containers, né? O que acontece? Ó, olha a diferença já de opções, né? Tanto que se eu vir aqui, ó, vou vir aqui no navegador, você pode ver que a seção, ela tá acima e o container abaixo. Então, só para você entender certinho aí. Então, o que acontece? Aqui na seção, ó, você pode até ver, eu vou selecionar a seção, ele não vai me dar essas mesmas opções do container aqui, ó. Olha só, ele me dá outras opções de espaço entre colunas, altura, enfim. Voltando aqui para o container, por exemplo, vou selecionar o container, vou jogar duas imagens aqui para dentro do container, então. Ó. Uma imagem, vou voltar aqui no widget, duas imagens. E vou clicar aqui no container novamente. E aqui em layout, por exemplo, ó, você pode ver que ele me dá essas opções aqui de direção. Então essa é uma opção nova que tem aqui no container de direção, por exemplo. Se eu clico em horizontal, em linha horizontal, olha o que acontece, pessoal. Ele trouxe exatamente o mesmo formato do que o acima aqui. Só que essas duas imagens, elas estão ocupando
duas colunas, certo? E isso faz com que o código-fonte da página fique mais extenso. E quanto mais código tem a página, quanto mais código é utilizado para trabalhar a página, mais pesada ela fica. E aqui, em relação ao container, você já pode ver que ele deixou uma imagem ao lado da outra dentro de uma mesma coluna, certo? Ó, eu posso colocar aqui a coluna em vertical, e fica uma imagem abaixo da outra. Linha invertida, ele vai inverter as duas imagens. Ou linha horizontal, que como eu disse, ele está ocupando o espaço de uma coluna só. Aqui eu teria que criar várias colunas, por exemplo. Então, se eu quiser jogar outra imagem aqui para dentro, olha só, simples, pessoal. Posso jogar quantas imagens aqui eu quiser, ó. Imagem, posso jogar o texto aqui dentro. E todas essas imagens, esses textos, eles estão ocupando o espaço de uma coluna só. Tanto que eu vou pré-visualizar as alterações da página aqui para você entender uma coisa. Então, olha só, se eu clico com o botão direito aqui, inspecionar, eu vou ver o código-fonte da página aqui, certo? E você pode perceber que essa parte aqui, ó, esse container que eu criei, olha só o tamanho do código dele aqui, ó. Não é quase nada, pessoal. Sim, comparado ao código acima aqui, aos códigos acima, que são desse container acima aqui, tá, pessoal? Dessas imagens acima aqui. Então, todo esse código aqui acima, ele representa essa seção acima, né? Que é a seção interna, que como eu disse, olha o tanto de código que ela ocupa aqui, pessoal. É muita linha de código. Já o nosso container abaixo aqui, ele só ocupa essas 3 linhas de código aqui. Enquanto a seção interna ali, eu não contei, mas deve ter umas 30 linhas ali, 20, 30 linhas. Agora eu vou fechar aqui, pessoal, e vou voltar aqui para nossa página. Então vocês conseguiram entender agora a diferença entre a seção interna, que o Elementor não vai mais utilizar, e os containers, que você consegue estruturar aqui o seu site muito melhor. Ele fica muito mais rápido, né? Porque utiliza menos código no site. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre Elementor Flex Container e até a próxima aula.